Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje temos a presença do economista Luiz Carlos Pimenta. Economia, dentre outros temas, mas esse especificamente é de suma importância para toda a sociedade, até porque vivemos um momento bem especial no nosso país. Luiz Carlos, um prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que o telespectador ficará muito feliz com a sua abordagem. Espero. Como eu apresentei o programa, eu acho interessante a gente tocar inicialmente nessa questão econômica. Me corrija sempre quando eu estiver errado, mas raramente um presidente se sustenta quando a economia vai mal. Na opinião do senhor, como economista, que trabalha na área, que tem vasta experiência, quais foram os principais erros para o país estar como está? Vamos lá. Em primeiro lugar, a economia ela se divide em três grandes blocos. Você tem a política fiscal, a política cambial e a política monetária. E o grande erro desse governo foi o desacerto na política fiscal, quer dizer, que é de domínio do governo, né? A política fiscal é a receita e a despesa do governo. Quando você tem um déficit cavalar que você teve nesse país, a solução que você tem para cobrir o déficit é buscar recursos, emissão de títulos. Nessa emissão de títulos que você promove mais endividamento do governo. Ou seja, o mercado começa a perceber que você não está conseguindo cobrir suas despesas, você vai ter que emitir título, e esse título vai ser lastreado uma taxa de juros maior. Essa taxa de juros maior passa para o mercado uma incerteza, e essa incerteza, logicamente, os empresários estão atentos, ficam sobressaltados. Quanto maior a taxa de juros, inibe o investimento. Então você tem duas pontas. O governo não consegue fazer, através do seu superávit primário, os investimentos, que é cabíveis do governo, e as empresas, por sua vez, também se retraem porque percebem um ambiente empresarial não propício ao investimento. Então você tem duas pontas. O PIB ele é composto de três grandes itens. Você tem o item consumo, gastos governamentais e investimento público e privado. O consumo cai em função de quê? Você tem desemprego. O desemprego vem logo em seguida. Na hora que inibe o investimento, os atores econômicos têm essa retração. Nessa retração, cai o nível de emprego. Cai o nível de emprego, um dos itens preponderantes para o aumento do PIB é o consumo. Esse tem queda. O outro item preponderante também é investimento. Cai o investimento público, cai o investimento privado, mais desemprego. Então você entra numa pirâmide negativa da economia, desemprego gera desemprego, e quando é que se vai estancar? Na hora que o governo, naquilo que é o seu dever, conter os gastos públicos. Isso não é ciência, é de conhecimento de todo economista, não existe receita mágica. Na nossa casa, se a nossa receita não cobrir as nossas despesas, nós temos que cortar gastos. Então, não tem mágica. A mágica é aquela que você tem que cumprir o teu orçamento. E se você perde o foco no seu orçamento, logicamente, todos os atores econômicos se retraem. Doutor Luiz, sempre se colocam aí, depois a gente vai até falar um pouquinho sobre a questão política, mas focaram-se muito aqui na gestão da Dilma. Na gestão do Lula, principalmente no primeiro governo, na primeira gestão, alardeou-se muito que ele aproveitou-se do ambiente mundial favorável, pode me corrigir sempre quando eu estiver equivocado, e também que a classe média cresceu. Não sei se foi devido aos projetos sociais de contenção de pobreza, não sei se foi um aumento aquisitivo, ela teve um boom maior. E nesse governo agora houve uma queda, e as pessoas reclamam de crise, mas se você assistir aí pelas redes sociais, ou até pessoas de nível médio ou até maior, a principal reclamação deles é a crise de não poder viajar mais 3 vezes para os Estados Unidos, não poder frequentar os restaurantes de ponta. Não estou fazendo nenhum discurso, não. Mas qual é a verdadeira crise e se há realmente uma diferença entre o governo da gestão petista do Lula e do Dilma no que se refere à economia? Vamos voltar só a 2002. Quando em 2002 o Lula recebe a passagem do FHC para o Lula recebe um governo com 3,5 superávit primário. Quanto? 3,5. O governo FHC passou o primeiro ano uma série de crises também, que ele veio de crises internacionais,
oriunda do capital volátil, que rolou no 98, 99, obrigando o FHC a fazer um ajuste à sua política cambial, né? Mas logo depois aprumou, teve crises também nos 8 anos de governo FHC, e quando assume Lula, ele pega um momento bom na economia mundial. As commodities supervalorizadas, a China com expansão de, no mínimo, batendo 8,5%, 10% do PIB, consumindo bastante do Brasil. O Brasil é um fornecedor de produtos primários, né? Nós fornecemos produtos, a nossa pauta de exportação está toda ela calcada em commodities, né? 80% da nossa exportação é commodities. Essas commodities supervalorizadas no mercado, tanto de minerais quanto os produtos agrícolas, e esse boom gerou um excedente de capital. No primeiro governo, exatamente no primeiro governo, ele manteve a política fiscal do governo FHC, mantendo todos os superávites e batendo as metas. A questão veio a partir do segundo momento do governo, né? O segundo governo Lula, quando sabidamente passamos por uma crise mundial em 2008, e para conter essa crise veio os chamados antídotos anticíclicos, né? Ou seja, o governo, para poder injetar recursos na economia, veio diminuindo paulatinamente o seu superávit primário, isso é visto em todos os gráficos apontados na TV, nos rádios, jornais, e quando vem em 2010 o primeiro governo Dilma, ela contrariou os princípios econômicos. 2010, 2011, quando ela assume, 2012, ali naquele momento ter feito um choque fiscal, um ajuste fiscal, conter os gastos públicos, que basicamente nossa crise ela é de domínio interno, ela é muito falado sobre a crise internacional, mas a nossa crise exatamente foi descontrole do gasto público. Esse descontrole do gasto público, logicamente, leva o quê? Uma retração da economia. Nós não sofremos, neste caso que o senhor está colocando, uma influência externa. Eu acho que todos os países sofreram influência interna, mas notadamente, o nosso caso, principalmente, foi um erro interno de condução econômica. Um erro administrativo. Administrativo, não é vídeo da economia. Você tem que manter o equilíbrio entre essas três macropolíticas, fiscal, cambial e monetária. Se você não manter esse equilíbrio, e não foi o que aconteceu, um desequilíbrio total na política fiscal nossa, né, que é de domínio, é igual a nós aqui na nossa casa. Quem é que domina a receita e a despesa nessa casa? São as famílias. Se você gastar mais do que você recebe, você vai ter endividamento, né? Então é o princípio básico. O dono de casa sabe disso, o empresário sabe disso. O empresário, quando cai a receita, ele corta o quê? Corta os custos, né? Não dá para manter continuamente o aumento de despesas se você não tem receita. Então, esse é o grande mal da nossa economia. Com relação aos outros dois pontos, não tivemos praticamente problema. Continuamos com o câmbio flutuante, continuamos forçosamente, se você tem um desajuste na política fiscal, você vai ter que ter um ajuste na política monetária, que foi justo. A nossa taxa de juros sai, quando veio no fundo do poço, a menor taxa foi 7,5%, no princípio do governo Dilma. Foi um erro também ali, né? Ali ela tinha que manter a taxa de juros mais alta, mas para incentivar a economia, incentivar o consumo, porque não queria demonstrar o quê? Uma queda do PIB. E foi se mantendo políticas esse quase que querem fazer de novo, e seriam mais desastrosas ainda, que é o crescimento do PIB através do consumo. Que são os três itens, né? É o consumo, o investimento público e o gasto governamentais. Manter o crescimento do PIB através do consumo, quando as famílias já estão o quê? E as empresas já estão altamente endividadas. Então, é um momento agora, não só do país rever as suas políticas fiscais, adequar o seu orçamento à sua despesa, como as famílias também estão fazendo isso. Então, a retração econômica ela veio basicamente no item consumo. As famílias retraíram os seus consumos, né? Notadamente, todos são mais pobres hoje. Todos estão consumindo menos, porque todos estão com um nível de endividamento muito alto. Esses indicadores estão aí na economia, não precisam ser um autoconhecedor de economia, está demonstrado. As famílias estão diminuindo o nível de consumo, basta ver veículos, né? O consumo que a gente fala que está se mantendo ainda é o consumo do prazer, que a pessoa não pode trocar o carro, não pode mais investir na casa própria. Pelo menos o lazer, as pessoas estão se dando um momento de lazer.
Por isso que você percebe, às vezes, os restaurantes cheios, às vezes, no final de semana, porque as pessoas contiveram as suas despesas durante a semana, contiveram os seus outros investimentos, né, não trocaram de carro, pelo menos se dá um prazer de um final de semana sair, um restaurante, lanchar, se divertir, porque também ninguém é de ferro. Então a gente precisa de ter um pouco de prazer nessa vida. Né? Agora, a colocação do senhor é boa. O senhor até colocando aí a necessidade das famílias também entenderem esse novo momento. Agora, como trabalhar isso se a carga tributária continua inalterada? Nós conseguimos conter a casa, cortamos ali, cortamos aqui, seguramos ali, saímos uma vez por semana, evitamos isso, evitamos aquilo, mas a carga tributária continua maior. Ela também não é um vilão dentro dessas famílias? Olha, a carga tributária sempre vai pesar, porque como é que te afeta a você? Mas por que não há uma política de redução também de carga? Até porque os serviços prestados, oriundos dos tributos, são péssimos. A questão é que nós temos uma carga tributária de Suécia, né, e serviços de Moçambique. A questão também é a qualidade do gasto público. Como se gasta o recurso público? Como é que é o sistema de avaliação do recurso público? Quais são os indicadores de desempenho do setor público? Não é porque é setor público, o dinheiro é público. Sim. Tem que ser tratado com indicadores de desempenho, com performance das áreas governamentais. E o que eu vejo hoje é uma completa... basta a gente ver as nomeações de ministérios, são feitas a moda não técnica, né? E nós precisamos de um choque na gestão pública, para que esse gasto seja bem gasto, tenha eficiência e tenha aí sim, você vai poder ter uma redução de carga tributária. É o governo cada vez mais querendo mais impostos e a sociedade cada vez menos tendo capacidade de gerar esses impostos para o governo. O senhor é a favor da taxação dos mais ricos em detrimento dos mais pobres? Olha, o problema não ganha-se mais, paga-se mais, ganha-se menos, paga-se menos. O problema é que esses setores da economia são tão organizados que você vai tributar e ele vai encontrar mecanismo de fuga. Né? Então, acho que a carga tributária tem que ser igualitária. Ela tem que permitir que o cidadão pague um imposto justo, né? Que o governo precisa de imposto em qualquer lugar do mundo, mas que tenha eficiência na ponta da gestão do recurso. Sem essa eficiência na gestão, você vai cada vez mais aumentar imposto, a sociedade não aguenta mais a carga tributária, os salários estão achatados pelos todos os impostos, pega a tabela de correção do imposto de renda, ela vem, no fundo, a gente tem pagando mais imposto, porque a tabela não se corrigiu pela inflação, então significa que quem ganha está ganhando menos, né? Tá tendo... E o poder aquisitivo também cai, né? O valor da moeda, né? Você cai por dois fatores. Você não tem a correção da tabela do imposto de renda, de acordo com a inflação, e cai também pela própria inflação, que diminui o poder de compra. Então, vai acontecer exatamente o que nós estamos vendo, as pessoas diminuindo o quê? Padrão de consumo. Se o senhor pudesse responder com sim e não, ou optar, hoje, o que mais faz esse achatamento, esse empobrecimento nítido das camadas sociais? A corrupção ou a carga tributária? Eu acho que... Corrupção no sentido da malversação do dinheiro público, da corrupção, do desvio, da falta de repatriamento do dinheiro que foi colocado fora? Acho que a corrupção não deveria existir nunca. Né? Porque a corrupção significa que alguns estão se beneficiando de um recurso que não é dele. O recurso é do Estado brasileiro. O recurso não é do governo. Eu fico muito chateado quando eu vejo na televisão alguns políticos colocam eu dei. Fico me perguntando, quem pagou? O governo fala, eu dei isso, eu fiz aquilo. Não, ele não fez. Ele fez transferência de renda. Né? Ele pegou um recurso que a sociedade contribuiu e, através das suas políticas de transferência de renda, seja qual for a política, né, repassou para quem tem necessidade. Então, para mim, o que é fundamental é a eficiência do setor público. O setor público tem que ser eficiente. Tem que ser um prestador de serviço mais eficiente até do que a empresa privada. A empresa privada a gente pode escolher. Eu vou comprar A ou da B. O setor público não, só tem um. Então, essa eficiência do setor público ela tem que ser superior até as empresas privadas. Porque se eu não gosto do sanduíche em determinado rede de fast food, eu vou para o outro. Agora, o governo não.
O governo, ele é dos níveis, e eu falo eficiência nos 3 níveis, né? Eficiência no setor público municipal, estadual e federal. Porque também é uma falácia nós pensar que é só o erro do governo federal. O setor público é composto da eficiência da máquina do município, Estadual. na estadual e na federal. E como é que vamos ter isso? O dia que a sociedade despertar que ela é quem paga essa conta. E ela cobrar dos governantes aquilo que é devido, que é um tratamento justo para o seu recurso. E houver transparência pública nessa gestão desse recurso. A sociedade também tem sua culpa, que ela também não cobra do seu governante a eficiência no setor desse recurso. Eu fico, às vezes, e a questão da educação, né? Como é que a sociedade vai evoluir? Nós estamos terminando o primeiro bloco e no segundo bloco nós vamos tocar num assunto que eu tenho certeza que será muito interessante para você que está nos assistindo. Estamos aqui tratando de economia, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.